Graça e paz, queridos. Que honra poder entrar novamente na sua casa e levar a palavra de Deus para você e para a sua família. Eu quero continuar uma palavra que nós iniciamos no domingo passado. O tema dessa mensagem é Conectados ao Manancial de Vida. O mês de setembro é chamado o mês Setembro Amarelo. É o mês de combate ao suicídio. Infelizmente, as estatísticas mostram que tantas pessoas têm tirado a sua vida. E eu senti no meu coração de estar ministrando essa palavra, porque eu creio que a base, o início, a base para que as pessoas possam ter vida e vida abundante e terem satisfação em sua vida, que vai ajudá-las a não pensarem, a não darem lugar ao suicídio, elas estarem conectadas ao manancial de vida. E nós vimos na mensagem passada, eu gostaria de rapidamente fazer uma recapitulação aqui. Primeiro, que existem muitas pessoas sedentas por vida, pessoas que estão sedentas por satisfação, e elas estão buscando em coisas, essa satisfação em coisas que só oferecem uma satisfação momentânea, mas acabam deixando um vazio no coração. A segunda coisa que nós vimos é que Deus oferece vida abundante ao homem. Na realidade, desde a criação, Deus, ele se apresenta como um manancial de vida para o homem sedento. E essa vida, ela será transferida através de um relacionamento do homem com Deus, do homem com Deus. A terceira coisa que nós falamos é que mesmo o homem tendo se afastado para tão longe de Deus, mesmo que ele vá, a sua vida o leve para lugares tão afastados de Deus, Deus ainda oferece ao homem e tenta atrair ao homem, chamar ao homem, dar ao homem a chance de se conectar a esse manancial de vida. Deus faz um convite na sua palavra para o homem desfrutar pela graça dessa vida abundante. Eu gosto de um texto que está em Isaías capítulo 55, versículo 1, que diz o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é um convite da graça de Deus para todo homem. Vem, Deus já fez algo extraordinário para nos dar salvação e para nos conectar a Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus disse também: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Queridos, então nós percebemos que a chave que irá nos conectar ao manancial de vida é um relacionamento íntimo com Deus. E Deus deixa pistas, Deus deixa princípios na sua palavra de como nós iremos crescer nesse relacionamento com Ele. E hoje eu quero ver isso com você. Quero ver aqui com você alguns textos que o próprio Deus nos dá aqui as chaves para crescermos no relacionamento com Ele, para podermos desfrutar desse manancial de vida. O primeiro texto que eu quero olhar com você está lá em Isaías capítulo 58, do versículo 1 ao versículo 14. Nós não vamos ler todos esses versículos, tá? Mas eu quero ler um versículo com você que está lá, mencionar aqui no versículo 11. No versículo 11, o Senhor diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Aleluia! Eu gostaria de falar para você
que esse versículo 11, né, quando nós olhamos o contexto, desde o versículo 1, o Senhor, na verdade, Ele está repreendendo, Ele está exortando o seu povo através do profeta. Quando nós olhamos esse texto, talvez quando você olha de forma superficial, você pensa que esse texto está falando apenas sobre jejum. Você pode ler esse texto com mais calma aí em sua casa. Você talvez vai olhar e pensar que está falando apenas sobre jejum, mas Deus está revelando algo profundo aqui, sobre o relacionamento do povo dele com ele. E eu gostaria de estabelecer esse primeiro princípio, sabe? O primeiro princípio que Deus nos revela aqui é que o relacionamento, nosso relacionamento com Deus, não pode ser um relacionamento superficial. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento superficial. Deus quer entrar em nossa vida. Ele quer que as águas de vida, que o manancial de vida entre e afete todas as áreas da nossa vida. Se alguém quer experimentar do manancial de vida, ele deve estar disposto a ter um relacionamento profundo com Deus, que vai afetar todas as áreas da nossa vida. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, o que Deus manda o profeta exortar o povo? O povo estava falando para Deus: Senhor, nós jejuamos, Senhor, e parece que o Senhor não nos ouve. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? E Deus fala: será que é esse tipo de jejum que eu pedi para vocês fazerem? É apenas para vocês separarem um tempo, separarem um dia, atender a uma convocação, e vocês apenas tirarem o alimento, deixarem de comer o alimento? É apenas isso? Deus está falando, esse jejum é muito superficial. Não, Deus está falando, o jejum que eu pedi a vocês, e presta atenção uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, querido. Jejum não é para mudar a Deus, jejum é para nos mudar. Quando nós jejuamos, quando nós retiramos o alimento, que é algo que nosso corpo gosta, né? Que nós gostamos de comer, da comida, né? E nós retiramos isso, nós estamos, é para nos quebrantar, né? É para tirar algo que nós gostamos e nos consagrar a Deus. Então o jejum não é para mudar a Deus, o jejum é para nos mudar, é para nos mudar. E Deus está falando, é isso, é esse tipo de jejum que eu pedi que vocês fizessem, que apenas vocês tirassem um alimento, vocês colocassem panos de saco, né? É algo exterior para vocês mostrarem que vocês estão se consagrando para mim. Deus falou, não, eu quero que seja algo mais profundo. Às vezes vocês estão jejuando, mas vocês estão com rixas entre vocês. Vocês estão vendo o pobre e vocês não estão ajudando. Vocês estão vendo as pessoas nuas e vocês não estão vestindo elas. Sabe, vocês, na verdade, vocês estão oprimindo ainda outras pessoas. Quando Deus mostra isso na sua palavra, Ele está falando, eu quero ter um relacionamento mais profundo. É um relacionamento que vai afetar todas as áreas da sua vida. Sabe, meu amado, se você quer desfrutar do manancial de vida, essas águas devem entrar e afetar todos os seus relacionamentos. Deve afetar o seu relacionamento com a sua família, do esposo com a esposa, da esposa com a esposa, dos filhos, dos pais com os filhos. Deve afetar a maneira com que você se relaciona com as outras pessoas, a maneira que você lida com seus negócios, a maneira como você se relaciona no seu trabalho. O manancial de vida, ele quer entrar e afetar todos os nossos relacionamentos. Sabe, o relacionamento com Deus
não pode ser um relacionamento superficial. Não é algo que nós temos aqui como uma parte da nossa vida. Deus quer entrar. As águas de Deus vão entrar, sabe, vão afetar todas as áreas da nossa vida. Amém? Então o manancial de Deus, o relacionamento com Deus, ele deve ser profundo e não superficial. O segundo princípio que Deus nos mostra na sua palavra, que aqueles que querem desfrutar do manancial de vida, que querem a vida de Deus, trazendo satisfação, operando no seu interior. O segundo princípio é que o relacionamento deve ser uma aliança permanente, deve ser uma aliança constante. Nós acabamos de ler em Isaías 58, versículo 11, diz: o Senhor te guiará continuamente. Se queremos desfrutar do manancial de vida, sabe, nós não podemos buscar a Deus somente quando estamos precisando de alguma bênção para a nossa vida. Nós não podemos buscar a Deus somente quando estivermos passando por uma crise. Deve ser continuamente. Precisamos aprender a permanecer ligados ao Senhor, ligados ao manancial de vida. Tem um texto em Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 9, que o Senhor nos mostra isso. A partir do versículo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Não vamos ler todos esses textos, mas aqui o Senhor também está nos ensinando algo profundo, E se você for ler todo o contexto, você vai perceber que Deus está falando: olha, eu tirei vocês de um lugar de sequidão, e eu levei para vocês de um lugar de abundância, e vocês desfrutaram dessa abundância. Mas lá no versículo 12, o Senhor faz aqui uma observação tão poderosa, que nós temos que observar isso aqui, querido. No versículo 12 ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Olha o que Deus está falando aqui, que coisa profunda, Deus está falando, de pessoas que se conectaram ao manancial de vida, mas depois de um tempo, eles deixaram ao Senhor, eles deixaram a Deus, e eles cavaram para si cisternas, e Deus fala: olha, cisternas rachadas, cisternas que não seguram as águas. Sabe, quando eu olho para isso, eu percebo uma coisa, queridos. Primeiro, sabe, como que o povo de Deus pode fazer isso? Me lembro de um programa que tinha muitos anos atrás, que passava aos domingos pelas manhãs, e a pessoa entrava em uma cabine, e ele ia para um local, uma sala, tinha muitos presentes, e aí era para adolescentes, e eles entravam em uma cabine, e eles colocavam naquela cabine, eles ficavam sem ouvir, e sem ver o que estava sendo mostrado lá fora, e a pessoa que apresentava o programa, ela ia e pegava um objeto, e ela tinha que tomar uma decisão quando acendesse uma luz dentro daquela cabine, e era feita uma pergunta para aquela pessoa. Pegava-se aquele presente, aquele objeto, e falava-se: olha, você troca esse objeto aqui por esse outro objeto, e quando a luz acendia, a pessoa, ela tinha que dizer sim ou então não, E eu me recordo que às vezes era assim, O apresentador dizia: você troca essa bicicleta
essa bicicleta novinha por uma escova de dente usada, e a luz acendia, e aquela pessoa tinha que dizer sim, ou então dizer não. E muitas vezes, aqueles adolescentes, eles saíam daquele lugar, às vezes com um objeto ruim. Eles não estavam escutando, eles não estavam ouvindo, eles não sabiam o que eles estavam trocando. Mas aqui Deus está falando ao povo: vocês experimentaram do manancial de vida, e vocês me trocaram por cisternas. Sabe, quando eu olho para isso aqui, para esse texto, eu penso em pessoas que quer ter um tipo de independência, sabe, quer ter um tipo de independência. Então elas vêm, né, e elas se conectam ao manancial, e elas alcançam alguma coisa, e depois elas acham: olha, eu já enchi aqui a minha cisterna com as águas que Deus tem para a minha vida. E elas colocam as águas de Deus nas suas cisternas, e elas acham: agora é por minha conta, agora eu posso cuidar da minha vida sozinho, eu posso dar conta da minha vida. E Deus está falando para essas pessoas: essas cisternas, elas estão rachadas, essa água vai esvaziar, essa água vai esvaziar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado: o nosso relacionamento com Deus deve ser permanente, porque nós precisamos desenvolver essa dependência de Deus, completa, total de Deus. Se você desenvolve essa dependência de Deus, você vai desfrutar de um relacionamento permanente, vai desfrutar do manancial de águas em sua vida permanentemente. Eu não faço nada sem Deus, eu preciso de Deus. Esse deve ser o coração de quem quer desfrutar do manancial de vida. Eu preciso de Deus, eu não faço nada sem orar, sem buscar a direção do Senhor. Eu quero depender completamente dEle. Agora, queridos, a obra de Deus em restabelecer o relacionamento com o homem, ela teve e tem um caráter progressivo. Nós percebemos pela palavra de Deus, né, que tem um caráter progressivo, que vai progredindo. Deus vai trabalhando no decorrer do tempo para que o homem desfrute de uma intimidade maior com Ele, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento, né, e nós vemos que algumas coisas eram um pouco diferentes, né, do Novo Testamento, mas mesmo assim a atitude do coração do homem é a mesma, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Deus sempre quis buscar o homem, né, para desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Deus sempre buscou uma aliança permanente com o homem, para ele desfrutar do manancial de vida. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, e depois que Jesus veio, morreu em uma cruz, né, e através de Jesus agora nós podemos desfrutar de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. E eu quero olhar 2 textos com você no Novo Testamento que mostram isso, né, que mostra como Deus continua operando em nossas vidas para nos conectar a esse manancial de vida. João capítulo 4, a partir do versículo 6, nós vemos aqui o encontro que Jesus teve ali na fonte de Jacó. Ele estava passando pela região de Samaria, e ele para naquela fonte. Ele estava cansado da viagem, e veio uma mulher samaritana tirar água, né? E Jesus então pediu para ela: dá-me de beber, dá-me de beber. E a palavra de Deus nos mostra então que essa mulher, ela disse: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu:
Olha a resposta que Jesus dá: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Jesus está aprofundando aqui o relacionamento com essa mulher. Sabe, ela responde: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, da água do poço de Jacó, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia! Uau, queridos! Sabe, Jesus está aqui revelando algo poderoso, começando a revelar algo poderoso, né, para nossas vidas e para aquela mulher ali. E aí continua ali o diálogo com aquela mulher. Ela diz: olha, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. E veja que Jesus vai revelar algo importante aqui. Jesus diz para ela no versículo 21: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E olha o que ele diz no versículo 23: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus começa a revelar algo poderoso aqui sobre o manancial de vida. Lá no Antigo Testamento, eles se conectavam de uma maneira diferente ao manancial de vida. Lá no Antigo Testamento, eles tinham que ir para o local de adoração. Lá no Antigo Testamento, eles tinham que oferecer sacrifícios, derramar o sangue de animais, né, por causa dos seus pecados, para serem purificados de seus pecados. Mas Deus aqui está começando a revelar através de Jesus, está começando a revelar algo profundo, algo poderoso, sabe? E essa mulher, ela percebe aqui uma profundidade com que Jesus está falando. E no versículo 25 ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, ele vai nos anunciar todas essas coisas. Ela está dizendo: quando o Messias vier, todas essas coisas, elas irão acontecer, elas se tornarão possíveis. E aí naquele momento, Jesus diz para ela: eu que falo contigo, eu sou o Messias. Aleluia. Queridos, eu olho para isso aqui. Jesus está dizendo: eu sou a fonte, e através do que eu vou fazer, do meu sacrifício na cruz, eu vou conectar vocês ao manancial de vida. Ao manancial. Tem uma fonte, sabe? Se você crer em mim, sabe, você vai desfrutar de uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aleluia. Mas tem um outro texto que eu gostaria de mostrar para você ainda, sabe, que é um texto tão importante. Eles estavam no João capítulo 7, versículo 37 e 38, nós vamos ler só esses dois versículos. Aqui eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, né? E lá eles faziam um ritual de ir até o tanque de Siloé
E o sumo sacerdote, ele buscava água até o tanque de Siloé. Ele buscava água com um jarro, ele enchia aquele jarro, e eles traziam essa água no jarro até o templo, e eles derramavam essa água ali no altar onde era oferecido sacrifício. João capítulo 7, versículo 37, olha o que diz aqui: no último dia, o grande dia da festa, que era a festa dos tabernáculos, levantou-se Jesus e exclamou. Nesse contexto aqui, Jesus fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Jesus está dizendo aqui, vocês lembram das Escrituras, que elas falam sobre o manancial de águas vivas, da fonte inesgotável de vida? Pois eu vos digo, o Senhor diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que o Senhor Jesus está falando aqui, que através dele, nós seríamos conectados ao manancial de águas vivas. Nós somos conectados à fonte de vida através de Jesus. Aleluia. E o texto mesmo explica algo importante, queridos. Diz no versículo 38: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês irão receber o Espírito Santo dentro de vocês. O próprio manancial de vida estará dentro de vocês, através do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quanto a você, meu amado, mas eu sou apaixonado por esse Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho desfrutado desse manancial de vida. Eu tenho desfrutado desse relacionamento com o Espírito Santo. Desde o momento em que eu criei em Jesus Cristo, desde o momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho desfrutado desse manancial de vida. Eu quero encerrar essa mensagem voltando lá para Isaías 58. Isaías 58, versículo 11. Apenas o versículo 11. E eu quero que você veja aqui que tem um processo nesse texto. Eu quero encerrar falando para você sobre esse processo. O texto diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu vejo um processo aqui importante. A primeira coisa está dizendo: o Senhor te guiará. A primeira coisa, é necessário você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, como o Senhor de todas as áreas da sua vida. Lembra que nós falamos? Não é um relacionamento superficial. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer transformar toda a sua vida. É necessário que você diga: Jesus. Você abra seu coração e diga: Jesus, a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Seja o Senhor da minha vida, seja o dono da minha vida. Eu quero ser dependente do Senhor. A segunda coisa diz: o Senhor te guiará continuamente. É necessário que seja permanente esse relacionamento com Jesus. Então nós temos que aprender a obedecer o Espírito Santo, já que agora nós não precisamos ir para o templo, nós nos tornamos o templo. Nós não precisamos ir para o templo para ter a presença de Deus.
nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Hoje, quando nós vamos ao prédio da igreja, nós vamos para junto com os nossos irmãos adorar ao Senhor e ouvirmos a palavra de Deus. Mas a presença de Deus, o manancial de águas vivas hoje, né, essa fonte de vida já está dentro de nós. E nós precisamos aprender a obedecer ao Espírito Santo. E aí, quando nós fazemos isso, diz que o Espírito Santo ele vai fartar. Ele fartará a tua alma. Você terá paz. Você terá alegria. Você terá satisfação. Diz aqui, ele fortificará os teus ossos. Você se tornará forte, vai fortalecer as estruturas da sua vida, meu amado. E aí diz, serás como um jardim regado. As águas de Deus vão entrar em todas as partes da sua vida, no seu relacionamento familiar, nos seus negócios, no seu relacionamento com seus amigos, né, a maneira como você age com o necessitado, a maneira como você age em seus negócios. As águas do Senhor vai estar afetando todas as áreas da sua vida. Mas tem mais. Ele fala, serás como um jardim regado. E a quarta coisa diz, e serás como um manancial. Como um manancial. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que Deus quer usar a sua vida. O manancial está dentro de você. A presença de Deus está dentro de você. E você será o próprio manancial que vai estar alcançando pessoas, estará alcançando os sedentos, aqueles que têm sede de vida. Eles estarão em contato com você. E você estará abençoando a vida dessas pessoas, abençoando a vida dos seus filhos, abençoando a vida dos seus pais, abençoando a vida dos seus familiares, abençoando a vida dos seus amigos, daqueles com os quais você tem relacionamento. Esse manancial será levado através da sua vida para alcançar outros. Aleluia. Hoje mesmo você pode entregar a sua vida para Jesus. Hoje mesmo você pode reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e começar esse processo de vida permanente, de desfrutar permanentemente da vida de Deus dentro de você. Serás como um jardim regado e se tornará um manancial para abençoar a vida dos outros. Amém? Você pode orar aí na sua casa, entregando sua vida para o Senhor Jesus. Se você fez isso, se você está disposto a fazer isso, eu quero que você entre em contato conosco. Nós queremos abençoar você. Se você não tem um lugar onde você congregar, né? Se você está sedento, se você está desejando estar junto do povo de Deus, entre em contato conosco. Nós queremos direcionar você, queremos ajudar você na sua caminhada de fé. Amém? Que Deus esteja te abençoando.